Vamos fechar esta semana te fazendo uma pergunta. As exportações de soja para a China podem desabar? Verdade ou mentira? Sim, meu amigo, o assunto que a Rural Business vai avaliar nesta sexta-feira não poderia ser outro. As vendas de soja para a China, confirmadas nos últimos dias pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, e que imediatamente foram transformadas em especulação aqui no Brasil. Mais do que depressa, a mídia comercial gratuita juntou o fato com a publicação da medida provisória 1227, para induzir você, que é produtor de soja aqui no Brasil, a pensar que a China está ou vai, quem sabe, aí, reduzir as compras de soja brasileira para voltar a buscar este insumo básico lá nos Estados Unidos. E o alerta que a Rural Business quer dar a você que confia em nosso trabalho e acompanha as nossas análises diariamente é um só. Cuidado para não cair em conversa fiada, pois a tal MP até já caiu, mas não vai parar por aí. A questão agora é bem mais grave, tem a ver com a oferta de soja em si e a tentativa de levar para casa o que ainda resta deste insumo básico pelos menores preços possíveis. E se ainda não se deu conta, preste bastante atenção ao que nós temos para te falar. O Brasil, maior produtor de soja do planeta, está próximo de viver a mais agressiva crise de oferta da sua história. Ou seja, quem depende desta soja começa a se desesperar, em especial um país, a China. Primeiro, pela disputa geopolítica que trava com os Estados Unidos e a possibilidade de retorno de Donald Trump à cadeira de presidente, o que transforma estratégia em necessidade. A China precisa andar com as próprias pernas e se distanciar dos Estados Unidos. O problema é que não tem opção. Só existem 2 países nesse planetinha chamado Terra com soja suficiente para garantir o seu gigantesco consumo: Brasil e Estados Unidos. E se precisa distanciar de um, não é? Tem de correr para o outro. E é aí que entra a necessidade de ter malícia, meu amigo. O Brasil está ficando sem soja e os Estados Unidos sequer finalizaram o plantio da nova safra. Ou seja, estão tentando ganhar você no grito, plantando narrativas para te assustar e, com isso, ampliar a oferta e derrubar os preços da sua produção. Então, vamos olhar de maneira estratégica e profissional para as informações que estão correndo a mídia gratuita por aí. Pois essa é apenas uma das tentativas que serão colocadas em prática a partir de agora, conforme vai ficando mais rara a oferta. Pois pode apostar, viu, que virão muitas outras tentativas pela frente. A matéria em questão, produzida pela agência de notícias Bloomberg, que atua aí, como um tipo de porta-voz de grandes lobbies econômicos em todo o mundo, vale lembrar, e que foi publicada por vários sites aqui no Brasil, trouxe em letras garrafais o seguinte título: China vai atrás da soja americana após mudança fiscal no Brasil. Importadores da China, o maior comprador de commodities do mundo, compraram pelo menos 208 mil toneladas de soja desde que a mudança foi anunciada. A reportagem diz que uma surpreendente mudança fiscal no Brasil, o maior exportador mundial de soja, está levando os compradores chineses a se abastecerem nos Estados Unidos. Os importadores da China, o maior comprador de commodities do mundo, compraram pelo menos 208 mil toneladas de soja desde que a mudança foi anunciada na última terça-feira, dia 4, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As vendas relâmpago foram as primeiras transações do tipo desde janeiro. E a matéria continua afirmando que a China está comprando suprimentos dos Estados Unidos porque os compradores no Brasil não podem repassar esses custos mais elevados ao agricultor, disse Victor Martins, gerente de risco para a América Latina da Amius. Eles estão pagando mais porque as ofertas no Brasil são reduzidas. Pois então, alguns podem olhar para algo desse tipo e enxergar apenas uma simples notícia. Mas para nós, aqui da Rural Business, é muito mais do que isso. É uma clara tentativa de usar um acontecimento completamente banal como arma para segurar os preços de um grão altamente cobiçado e cada dia mais escasso. Por isso, preste muita atenção. E depois que essa matéria foi publicada, outras vendas foram confirmadas.
Veja neste gráfico exclusivo feito pela equipe de grãos aqui da Rural Business que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou a compra de 104 mil toneladas de soja americana pela China no dia 7 de junho, mais 104 mil no dia 11 e 106 mil toneladas no dia 12. No dia 13, houve mais uma venda de 120 mil toneladas, só que sem destino declarado. Ainda assim, a Rural Business faz questão de colocar tudo no bolo para te mostrar que, no total, teriam sido 434 mil toneladas. E como é ridículo usarem este assunto para te assustar. As matérias se multiplicaram. Esta aí que te mostramos foi apenas uma delas. Em outro site, vimos o seguinte: USDA informa nova venda de soja dos Estados Unidos para a China nesta quarta, com o mercado ainda refletindo impactos da MP 1227. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou nesta quarta, dia 12, mais uma venda de soja para a China. Foram 106 mil toneladas e todo o volume sendo da safra 2023-24. Este é o segundo anúncio desta semana, já que o primeiro se deu nesta terça, dia 11, com 104 mil toneladas. E nos últimos dias somam 3 e o volume chega a 314 mil toneladas. No parágrafo seguinte, que não vamos mostrar para preservar o nome da pessoa em questão, uma empresa que ganha dinheiro comprando e vendendo soja no Brasil, algo muito importante de ser dito, dá o seguinte depoimento: são as maiores compras chinesas de uma safra antiga dos Estados Unidos desde junho de 2019, quando o Brasil teve uma leve queda na safra e nas exportações. Ainda, segundo a consultoria, essas compras mais frequentes da nação asiática no mercado americano se deram em função da desorganização que a MP 1227, que propunha mudanças no PIS/COFINS, gerou no mercado brasileiro de soja. Meu amigo, a informação de que 314 mil toneladas confirmam as maiores compras chinesas dos Estados Unidos desde junho de 2019 é uma tremenda bobagem. Não tem nada verdadeiro nisso. Investigando a história, a Rural Business confirmou que menos de 3 meses atrás, em 21 de março, o USDA confirmou, em relatório semanal, a aquisição de mais de 347 mil toneladas de soja pela China, algo que se repetiu pelo menos mais 4 vezes desde a virada do ano. Antes de 2023 começar, os chineses já tinham confirmado 14 semanas seguidas de compras muito acima destes níveis, que inclusive chegaram a ultrapassar a marca de 2 milhões e 610 mil toneladas no início de novembro do ano passado, 2 meses depois da temporada 2023-24 ter sido iniciada. Percebe como a interpretação dos fatos fica diferente quando analisamos a mesma informação sem o viés tendencioso? Olha, não há dúvidas que a MP do PIS/COFINS faria estrago, já que certamente seria você, produtor rural aqui do Brasil, que teria que pagar esta conta. Mas soja, como a Rural Business sempre faz questão de te lembrar, não é um mercadinho qualquer, não. Soja é soja, meu amigo, é um grão mágico que mantém a China nas mãos de apenas 2 fornecedores, Brasil e Estados Unidos. E é justamente por isso que você precisa ter controle total sobre a oferta, para que este grande diferencial jamais seja perdido, te garantindo a chance de ter bons lucros na atividade. Por isso, a Rural Business não cansa de repetir para que você não aumente a área de plantio, mantenha a produção no cabresto. Será que alguém que opera de forma minimamente profissional nesse mercado acredita mesmo que 400 mil toneladas de soja exercem alguma interferência no quadro de abastecimento da China e do Brasil? Se passou isso pela sua cabeça, saiba que é um simples grão de areia na imensidão de soja que o Brasil movimenta todos os anos e que lá na China desaparece, pois é consumido em pouco mais de 24 horas. Ouviu bem, os chineses consomem toda essa soja, 400 mil toneladas, em pouco mais de um dia. E o que estão tentando esconder de você é o que a Rural Business vai te mostrar a seguir, que o Brasil jamais exportou tanta soja como este ano, meu amigo. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.